E aí, galera, estamos aí começando um novo Drumete completo, uma novidade aqui, ó. Estamos num cenário diferente, estamos no Rio de Janeiro, o Drumete ganhou o Rio de Janeiro. E estou aqui para passar para vocês, cumprimentar primeiro aqui nosso amigo Bruno. Boa noite. Nosso amigo Amaral. Diretor Clovinho aí nas máquinas aqui, operando. E dar boas-vindas aí a convidada, estreando a gente aqui no Rio de Janeiro. Uma convidada, pô, espetacular, né? A Gabi. Boa noite. E pra gente começar a brincadeira aqui, primeiro eu quero agradecer nossos parceiros que estão sempre ajudando a gente nessa caminhada e tal, que é o Boteco Resenhando, lá do nosso amigo Macarrão, bolinho de costela, bolinho de feijoada, tem, assim, é uma coleção de bolinhos deliciosos que tem lá que você não acredita. Tem também o Ateliê de Minas, é queijo, geleia, linguiça, só coisa deliciosa que vem lá, que o nosso mano Emerson, um abraço aí, traz pra gente. Tem também é muita coisa, graças a Deus. Tem o Descobrindo Inglês, que é um curso de inglês totalmente assim, revolucionário, de um conhecido nosso também, que é totalmente online, com aulas dedicadas ao que você curte, ao que você tem no teu cotidiano, em qualquer horário, você vai marcar com o professor. E ele é um grande parceiro e dá 10% de desconto, tá no QR Code aí, tá, gente? Pode olhar. Quem entrar pelo QR Code ganha 10% de qualquer mensalidade, da pequena à grandona. 10%. E um que tá no clima aí, né, da Libertadores, o Superbet 88 aí, que tá patrocinando uma puta promoção. Acabou que eu até nem segurei o vocabulário de tão boa que é. Se empolgou. Pô, me empolguei, desculpa. Porque tá sorteando o ingresso pra final da Libertadores. Todo mundo que fizer 15 reais ali de aposta lá na casinha lá do Superbet 88, vai estar entrando aí o link, o QR Code. 15 reais concorre ao ingresso. 30 reais concorre a 2 cupons, não é isso? Isso aí, tem 2 chances. Exatamente. Então vamos lá. E vão estar com a gente lá, pô. A gente vai estar com o Drumete, inclusive. Não, mas aí pode também assustar um pouquinho. Por isso que eu só deixei a parte boa, entendeu? A gente é melhor ainda. Agora eu ganhei teu coração. Então vamos lá. E também segue a gente, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Flogão, Rádio Orkut, Rádio Novos Rumos, aonde for, nós estamos lá. Então vamos começar a brincadeira, Gabi. Você já tá ouvindo muito minha voz aqui, né? Não falou nada. Falou, pô, me chamaram, não fala nada e tal. Tá aqui fazendo propaganda, vendendo produto. Né? Acho até que, pô, fui pra Shoptime, era Drumete completo. Milton Neves. É o Benini, aquele compra. Botini. Benini. Não é Botini, não. É Botini. Tem que falar Botini. Gabi, vamos brincar um pouquinho aqui. Você mandou ontem na correria, eu entendo isso. Eu tava comentando com os meninos que eu tô vivendo muito mais a paternidade agora. Eu tô em casa, cuidando da casa. Minha esposa foi pra rua trabalhar. E quando você falou assim, não, eu tô fazendo janta, mais tarde eu te mando um texto e te fala. Eu falei, cara, exatamente, eu todinho, cara. Eu sei como é que é isso. E você mandou lá a tua história, cara, assim, espetacular. E eu queria que você falasse um pouco dessa parte, dessa história, né? Você veio lá da Bahia, né? Uma viagem de família que voltou com um puta brinde, né? Uma coisa... Porra, é sobre isso. E você se tornou essa mulher acolhedora que trabalha com isso hoje, que ajuda mães a lidar com isso, né? Você foi... Explica pra gente, de acolhida a uma pessoa acolhedora. Fala um pouco dessa vida aí. Cara, eu acho que desde que eu nasci, né, a vida me traz esses atravessamentos, assim, sobre transformar aquilo que aconteceu, digamos, de difícil, transformar em algo positivo e que eu possa partilhar esse positivo com outras pessoas. Né? Eu nasci na Bahia e aí minha família adotiva foi lá a passeio e aí quando eles comentaram que queriam muito ter uma filha menina, porque eles já tinham 3 meninos, uma parteira apareceu comigo dias depois, né, dizendo que a minha mãe não podia me criar, minha mãe biológica. E aí meus pais me trouxeram para o Rio, né? Então eu sou criada aqui no Rio de Janeiro desde recém-nascida. E durante a vida, vários atravessamentos a respeito, assim, dessa coisa do acolher, do ser acolhida, foram me moldando, né? Construindo quem eu sou. E aí, assim, a dolagem, ela veio depois da maternidade, de não ter conseguido ter um parto normal, porque o sistema, ele é cesarista, ele não respeita os corpos das mulheres, né? De quem está parindo, de quem quer parir. E aí, pela frustração de não ter conseguido isso, não ter conquistado isso,
eu fui em busca daquilo que eu podia fazer para fazer diferente, para fazer a diferença, né? E aí, 2020 veio com essa bênção de conseguir uma bolsa no curso de doulagem. Assim, eu terminei o curso de doulagem, na mesma semana eu já estava atendendo o primeiro parto. E foi a coisa mais incrível primeira do mundo, vista, né? Literalmente. Da onde... Bahia é muito grande. Então, assim, minha mãe tá na Bahia. Mandar um beijo pra ela, né? Aproveitar. Minha irmã também tá na Bahia. E minha mãe tá em Itacaré, minha irmã tá em Salvador. Mas da onde tu saiu da Bahia? Itamaraju. É litoral? É litoral? Então, na verdade, sabe que eu não sei? Que eu nunca parei Aonde eu quero chegar? Eu porque acho que é você já vem com esse lance de acolhedora, como o Baltar disse, mas você não passou a tua vida na Bahia. E a Bahia é acolhedora, tipo, tá no teu sangue, né? Você é acolhedora. Mesmo que você é do Rio de Janeiro, você é acolhedora. É sobre isso, assim. Eu tenho um sangue bem baiano, apesar de ser a carioca da gema por ter sido criada aqui. Mas... E fala dessa parte aí da carioca da gema, né? Da criação, adolescência. Vamos buscar uma historinha aí meio... Qual bairro, da onde é? Então, assim, eu fui criada basicamente em Jacarepaguá, né? Boa parte, né? Quase toda a minha vida em Jacarepaguá. E olha, adolescência, o que foi a minha adolescência? Muito emo, gente, muito emo. Muito emo. Rolei assim com adolescente, cachaça, entendeu? Cascadura. Já botou pra mim aqui. Cascadura, Planet, essas coisas assim, não, né? Pelo amor de Deus, é pesado. Aí já é pesado demais. Não, mas o Bruno falou essa parada de Bahia. E eu fui na Bahia, num Coneb da Uni, em 2009. Então, tipo, já tem um certo tempo, né? E foi a primeira vez, assim, que eu fui pra outro... E, cara, eu fiquei impressionado. Eu tinha ido pra Minas já, moleque, né? Mas não tinha essa coisa política e tal. E eu fiquei impressionado com a diferença do tratamento. Tu chegava num ambulante... E a gente vive no pior lugar do mundo em relação a isso, né, cara? Que é o Rio de Janeiro. O cara te vende uma parada te esculachando, entendeu? Parece até que você tá batendo nele. Eu amo a Bahia. Aí eu cheguei na Bahia. E os preços também, cara. Eu fiquei... É totalmente diferente. Eu tava na beira da Praia da Barra, mesmo assim, na praia, com o pé na areia. Eu comi um hot dog e uma Coca-Cola em lata. Aí eu... Pô, o hot dog gostosão. Ele era feio, assim, visivelmente. Era só salsicha, molho e pão. Mas quando eu comi, gostosão. Aí, pô, me dá mais um. Aí eu falei pra mulher assim, quanto que deu? A mulher, R$3,50. Eu falei, não, cara, foram 2 cachorro-quentes. Ela, então, é R$3,50. A Coca é R$1,50 e cada cachorro-quente é R$1. Eu fiquei, pô, quero morar aqui, velho. Cara, vou viver de Coca e cachorro-quente. Mas assim, galera, eu achei muita diferença. Bahia. Minas, então, nem se fala. Minas é um lugar também que... Mas na Bahia, cara, é muito. O cara faz muita questão de ser teu amigo, assim, te ajustar ele não... Pô, não come essa parada ali, não. Vai no outro ali e tal. Então, tipo, não vai por ali, não. O cara nem te conhece, mano. Assim, já vem... Vem da Bahia. E brincadeira também. Botei uma camisa do Vasco, meu irmão. Todo mundo, onde eu passava, os caras... Mas mexia assim, na boa, entendeu? Uma zoeira maneira, tá ligado? É, porque quem mexe mais com a gente é o próprio Vasco, né? O bullying é do próprio time. É, o próprio time. As pessoas nem zoam mais a gente, cara. Baltar falou hoje que não tem como eu deixar passar. O cara falou assim, pô, mas o fulano no treino joga pra caramba, Baltar. Pô, porque ele treina contra o Vasco, né, mano? É, por isso que ele joga. Como é que o jogador do Vasco... Eu sei nem se vê futebol, entendeu? Não, detesto. Como é que o jogador do Vasco no treino joga pra caramba? Porra, joga muito, mostra um bom futebol e no jogo não joga. É porque no treino ele joga contra o próprio time do Vasco. Não tem como, não tem como. Não, mano, eu sou vascaíno, cara. Não, me todo perdoe, mundo mas aqui é assim, Vasco, cara, não não dá. tem o que falar. Não, eu sou Flamengo, só pra... Enfim, somos, então é isso. Mas essa história aí, Gabi, aí como que foi essa trajetória aí da vida emo? Depois aí faculdade, estudou, fez o ensino médio e foi pra dolar. Como é que aconteceu esse processo aí? Então, vamos lá. Eu ainda continuo sendo E muito você é emo. mãe, né? Eu também. Eu escuto Fresno quase todo dia. Desculpa. Eu escuto Fresno quase todo dia. Pô, você tem que me decidir. Ou toda quinta-feira é Racionais. E o resto da semana é Fresno. É, meu amigo. Quinta-feira é Mano Brown. Caralho, Bruno vai do Racionais ao Fresno. É, pô. É isso. Não, mas eles Não, mas é bom, os dois são bons. A gente olhou um pra cara do outro aqui, a gente lembrou da cara do outro na época que postava foto com franja. Eu tinha isso, franja, mano. né? Eu tinha alguma coisa ainda. Já tive franja também, normal. Já, também é isso. Ok. O Carioca curtiu muito emo, cara. Sim, O Carioca curtiu sim, muito a emo. Para pra adolescência. pensar, vocês ainda podem ter franja. É. Você já não... Só pra pagar. Mas isso é legal, você foi... Desculpa que eu não peguei essa parte. Você foi mãe antes de ser doula?
Sim, eu fui mãe E aí antes você de ser passou doula. pela violência obstétrica, você teve aquela jogada ali, aquela coisa que... Eu tive essa experiência, assim, eu não, né? Lógico, eu não tenho lugar de fala nisso. Eu tive essa experiência com a minha companheira passando por essa experiência, entendeu? E aí fala um pouquinho assim, fala, cara, eu vou fazer doula porque eu acho que eu tenho que mudar isso. Assim, partiu mais da frustração mesmo de não ter conseguido ter um parto normal, que a primeira gestação foi uma cesariana marcada. Fui ouvir, assim, né, o que os pais, a família tinha a dizer sobre isso, achavam que era melhor uma cesariana. E a minha recuperação da cesariana foi terrível. Então, assim, foi muito limitante. Eu lembro que eu levei pelo menos umas 2 semanas tomando banho sentada em banquinho no chuveiro com o pai da criança me ajudando. E a consequência também, né? Entendeu? Porque eu realmente não conseguia ficar ereta de tanta dor que eu sentia ali na cicatriz, né? Então, foi muito limitante e na minha cabeça não cabia aquilo. Assim, não é possível ter que gestar e passar por um processo tão traumatizante como esse de recuperação de uma cirurgia, né? Então, eu já queria muito ter uma menina, porque o meu primeiro filho é um menino. E aí, logo depois, quando eu engravidar, eu vou tentar parto normal. E foi quando eu comecei a buscar sobre o assunto de parto humanizado, né? Respeito pro parto e tudo mais. E aí foi quando eu entendi o que era doula, comecei a ter mais informações, mas eu ainda não tinha ainda na cabeça que eu queria ser doula. Né? Aí depois, acabei tendo outra cesárea porque precisei, depois a terceira, que estava muito próxima uma da outra, eu tive outra cesariana, ainda mais gemelar, né? Que foi a última gestação. E aí, acho que essa frustração, assim, se juntou. 3 gestações, 3 cesarianas, eu não consegui parir e tudo mais. Eu sofri violência obstétrica na terceira gestação, né? Lá, antes de ter a cesariana. E eu acho que juntou tudo isso, a frustração, mas ter vivido o trauma da violência obstétrica. E aí foi quando, eu preciso transformar tudo isso que está aqui dentro de ruim, que era uma frustração muito grande, que eu, inclusive, tinha a ideia louca de, eu preciso engravidar de novo porque eu preciso ter um parto normal. Né? Essa frustração com o corpo, meu corpo falhou, eu não consegui, né? Eu não fui forte para enfrentar todo mundo, né? Eu fui influenciável. Então, assim, essa frustração, ela não estava me fazendo bem psicologicamente. E aí foi quando, chega, vamos transformar isso numa coisa boa, porque não dá para viver dessa forma, achando que só vai resolver isso se eu tiver outro filho. Vamos fazer de outra forma. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre a possibilidade de fazer um curso. Não era a minha realidade conseguir pagar um curso naquela época, porque eu sou mãe solo, né? Há quase 8 anos já, na verdade. E aí não tinha como pagar, era 2.000 e pouco um curso desse. Só que na pandemia, como as coisas estavam sendo online e tudo mais, era mais fácil fazer esses cursos. E aí eu consegui uma bolsa, porque o curso que eu fiz, que eu me formei, que ele é de Minas Gerais, lá de BH, e eles forneciam uma bolsa, né, para a gente se inscrever para mulheres pretas, periféricas e tudo mais. E aí eu consegui a bolsa, né? E aí foi que eu consegui me formar como doula. E já no curso mesmo, assim, no primeiro dia de aula, eu lembro de sentir um sentimento muito grande, assim, muito bonito, que era como se transbordasse e dissesse assim, cara, tu tá achando teu lugar, sabe? Assim, Pô, isso é muito bacana. Eu ainda não tinha achado a minha vocação profissional. Né? Eu já tinha feito alguns bicos na vida, trabalhar com eventos, maquiagem, outras coisas. Inclusive até como faxineira, já tinha feito de tudo na minha vida. E aí, aquele sentimento, tipo, tu tá achando teu lugar, sabe? E aí o primeiro parto foi o divisor de águas, porque o bebê nasceu nos meus braços. Ah, que maneiro. E aí eu lembro de voltar para casa com o cheirinho do recém-nascido ainda nos braços, falando pro meu namorado, inclusive, amor, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, eu achei o que eu amo fazer. A beleza da vida se iniciando, né? E aí foi isso, assim, e aí logo de cara eu, graças a Deus, iniciei muito bem, né, porque é um serviço autônomo, e iniciei bem, assim, já com um fluxo de clientes tranquilo até, né? Assim, não foi tão devagar quanto eu achei que fosse. Eu só entrei e fluiu. Né? Pra caramba. Fala aí, Balton. Não, só queria concluir com ela essa parte, porque para falar da experiência que eu tive
quando fui pai, nas 2 vezes, que eu vi essa existência da violência obstétrica e o quanto é importante hoje você estar aqui no programa com a gente, de maioria de homens, entendeu? Para você passar essa realidade que muita gente não consegue, nem que tem maldade de não enxergar, que não chega a essa realidade. Vê muita beleza, porque muitas mulheres sempre se calaram. Vê só a parte bonita, porque se manteve muito aquilo que passa na novela de época. O marido espera na sala e a mulher tá no quarto sofrendo. Proliferação do machismo. Exatamente. No hospital é a mesma coisa. Eu comentei com você, eu sou profissional da saúde. Graças a Deus isso facilitou o nascimento dos meus filhos. Mas, por exemplo, minha esposa teve frustração do parto normal. A gente tinha uma criança grande demais, 4 quilos e pouco. A gente mostrou isso. Eu trabalhando no hospital, a médica duvidou que ele era grande demais. Não, faz outra, vamos fazer outra. E a gente fez, duvidou. E ele era grande demais para nascer normal. O que aconteceu? Descolamento de placenta. Entendi. E aí corre para fazer cesárea de última hora. Minha esposa, ela teve várias consequências, né? Ela, até hoje, isso é incrível, cara. Meu filho fez 5 anos. Até hoje, ela sente... A minha filha fez 3, né? Mas, assim, sente... coisas ainda da anestesia. Sim. Uma perna dormente. É um cabelo que... Ela é cabeleireira. E ela entende muito de cabelo e tal. E ela, hoje em dia nem tanto, mas ela ainda tem alguns pedaços da cabeça que ela perdeu o cabelo legal, mano. Por causa da anestesia. E assim, eu imagino, eu vi ali de perto a minha companheira falando. Você sente um pedaço de carne. E eu assisti os 2 partos, enquanto estão te cortando as 7 peles, queimando, eles estão batendo papo. Vamos fazer o que hoje? Vamos almoçar o quê? Ah, não sei. Assim, você tá lá assim, meu filho. Se não tivesse ninguém ali na sala. E proíbe ainda companheiros, e proíbe ainda as pessoas de estarem juntos, e proíbe ainda as doulas de estarem juntos. Entendeu? E eu só precisava falar dessa parte que eu acho que combina demais. E é muito importante você estar hoje falando com a gente sobre isso aqui. Pode falar. Não, eu segui nessa linha porque você tocou num ponto e eu queria trazer outro, porque às vezes fica ali... É óbvio que a mulher tá ali e tem que haver uma preocupação com ela, mas com a criança também, né? E eu vi um documentário que... Não todas, nem tem na vida nem tudo é uma receita de bolo, né? Mas que... Grande parte das crianças que nascem de cesárea nascem fora de hora. Não tá preparado para aquilo ali, porque meio que no parto normal riscos. Ele já tá pronto para sair ali. Pode ser que na cesárea, aquele dia, aquela hora, ele não tá pronto para sair. Mete aquela luz na tua cara, aquele ar-condicionado. Sim. Porque não é natural também, né? Sim. E não querendo fazer guerra, porque a gente visualiza muito isso. Hoje em dia tem guerra para tudo. Mãe de pet faz guerra com quem não é mãe de pet. Aí a pessoa que... Eu tô falando aqui, não tô mentindo, todo mundo sabe que tem essa questão isso do menos mãe de quem teve cesariana. Então a gente sabe que tem muito essa guerra. E, tipo, claro que tem mulher que faz a cesárea maravilhosamente bem. Infelizmente, com a Andressa, ela teve essas coisas, mas e o neném, tá ligado? Às vezes ficou tudo certo com a mãe, ela não sofreu nada e tal, mas às vezes aquela criança ali... E aí eu tenho um dado aqui, que você pode me confirmar, porque hoje em dia a internet é complicado, que 56% dos partos no Brasil são cesariana, e parece que isso já é um número muito além da média mundial. Sim. E essas cesarianas, 80% são particulares. Então existe uma relação direta entre o custo e a qualidade. Uma coisa desproporcional. Eu já escutei o lado de... comércio, é um comércio. Entre a mulher ficar ali... Eu também tava com esse negócio na cabeça pra perguntar. E muito louco, porque... Se você for pensar fazendo o advogado do diabo, uma mulher ficar em trabalho de parto, sei lá, vamos supor, 30 e tantas horas, 40 e poucas horas, pro lado do profissional, do dono ou do fulano que não tá pensando igual a gente aqui, ele vê aquilo como um número, igual ele falou que a menina vê como um pedaço de carne, e aí... É onde empurra esse monte de cesárea. Talvez em quem nem precise. É mais cômodo, mais rentável, né? No SUS também é assim? Então, as taxas ainda são bem mais altas do que a OMS recomenda. O SUS, ele cria projetos, né? Como o projeto Cegonha, cria projetos para estimular e também paga benefícios a hospitais que fazem mais partos normais, que estimulam o parto normal e não a cesariana. Então, assim, existe todo, mas é muito arcaico ainda. Porque quem controla o SUS são os médicos. Quem faz os partos
São os médicos. Então, assim, enquanto a raposa cuidar do galinheiro, vai ser dentro dos conformes. Ah, legal, bonitinho, o hospital faz parto normal. Mas se eu trabalhar nesse hospital, em vez de fiscalizar, eu vou fazer cesárea. Então rola essa realidade. Você pode até me corrigir. Não, porque mas também é isso porque mesmo. gera lucro, né? Então, a vida humana tá ali. Acho que na questão do SUS tem mais a ver com realmente o profissional não se atualizar e ele não respeitar mesmo processos fisiológicos. Porque paga Porque, pouquíssimo. na verdade, para o SUS, custa muito mais ele ter que arcar ali com uma cesariana do que um parto normal. Tipo, Por isso que eu citei a parte da iniciativa privada, porque isso é uma parada que onde tá pegando é na privada. É na privada. No público, normalmente, o cara tem um carinho maior. Porque se eu for embora hoje, o meu plantonista, meu colega assume, daqui a pouco ele assume você ali. Mas no privado, o cara quer ele fazer o parto. Porque se ele deixar pro colega dele de amanhã fazer, de repente Quem ele não vai ganhar a mesma Exatamente. coisa. E as próprias clínicas que são... estão ali que recebem o repasse do SUS, eles também são quem quer, né? Que seja cesárea, porque é mais caro. Então, esse é o debate. Só que eu quero me atualizar, entendeu? Não, vamos lá. Porque eu já assim, ouvi muito essa história. O que acontece? Na verdade, a gente tem um monte de evidência científica que comprova que, por questões de saúde pública mesmo, a cesariana ela traz muito mais riscos para a mãe e para o bebê. E o parto normal ele é muito mais benéfico para a mãe e para o bebê. Só que a gente tem um sistema que não está pensando na importância que é aquele momento para aquela família. Eles estão pensando ou no comodismo, é mais rápido, mais fácil fazer uma cesariana, entendeu? Eu exerço o meu trabalho de forma mais rápida e ali com uma certa frequência do que ficar perdendo tempo num único atendimento de tantas e tantas horas. Isso assim, digamos, no público. Inclusive, a gente vê no público profissionais que chegam no plantão e vê um monte de vários boxes com as mulheres entrando em trabalho de parto ou já no meio desse processo e vamos limpar o plantão. Fazer cesariana em todo mundo para acabar logo com essa coisa de eu ter que me dispor a prestar atenção, né, a prestar ali o meu serviço, a minha assistência a cada uma dessas mulheres em trabalho de parto, para poder ter menos trabalho, entendeu? E aí no setor privado, você tem mais uma questão de rentabilidade, né? Não é só ali o cômodo. Eu quero, né, menos trabalho para não ter que ficar me preocupando nesse plantão e ganhar dinheiro, mais dinheiro, né? Porque é mais rentável mesmo. Até como é que eu posso dizer? Os planos de saúde, eles pagam muito pouco para um profissional, né? Assistir um parto, entendeu? Comparado ao que ele ganha com encher o consultório de gestante no pré-natal. Eu acho que o problema no SUS é a guerra da dilatação. Eu acho que até ouvi um título bom aqui, você já entendeu. Porque o problema do SUS é que ele não vai fazer o parto normal, só que ele só vai fazer quando a criança já estiver quase ali. Nem fala nisso. Entendeu? E isso é muito complicado, porque, por exemplo, quantas vezes eu já vi reportagem de mães que ficaram nessa... É uma violência também obstétrica, se você parar pra pensar, porque ela tá ali, ela às vezes já tá necessitada de ter um suporte, de estar uns 3 dias já no hospital, teve algum problema na dilatação dela, cada corpo é uma história, né? E o hospital não, você não vai ficar, entendeu? Porque pro SUS, leito é sagrado, leito vago é vida salva, né? Isso é frase de hospital público. E aí, às vezes, a pessoa chega lá, eu tô dilatando, não sei o quê. Não vai ficar. Mas por quê? E aí, isso, a maioria dos problemas que eu sempre vi em hospital é da gestante não conseguir a internação, porque passou por uma pré-avaliação, e nessa pré-avaliação é muito complexo eu falar se foi verdadeira ou não, qual foi os critérios, porque às vezes não é só o critério da mulher, é o critério do estabelecimento também. Entendi. E a gente tá falando de vidas. Né? Eu levei meu afilhado para nascer 4 vezes, na quarta que meu compadre ficou. Porque nas outras 3 anteriores ela não estava em trabalho de parto, ela estava em pródromo. Isso, ela chegou, acho que tava, sei lá, 6, 7 dilatação, eu não sou conhecedor do negócio, só sei que ela entrava e falei, vai nascer agora, aí ela voltava, não deixou ficar, ela cheia de dor, e voltava pra casa com dor, aí dormia com dor, acordava, agora vai nascer, chegava lá, não vai nascer. Pô, mano, famoso alarme falso, são os pródromos. É uma das fases falsíssimo, do corpo ali se preparando para o trabalho de parto. Essa fase ainda não há necessidade de internação. Embora a mulher já sinta contrações bem dolorosas. Mas aí, tipo, ela foi uma semana isso.
Tem algumas mulheres que passam por esses pródromos prolongados, fica uma semana. Às vezes pode ficar até um pouquinho mais. É tipo, tem o parto humanizado, que uma amiga minha teve um filho e ela ficou acho que uns 46 horas, mano, no hospital, fazendo parto humanizado. Então, eu vou explicar o que é o parto humanizado. Ele não é um tipo de parto, né? Tipo, cesariana, o parto normal e um parto humanizado. Não. O parto humanizado, ele nada mais é do que o parto onde a mulher, né, a pessoa gestante em trabalho de parto, recebe uma assistência, tá? Com protocolos e condutas baseados em evidências científicas, tá? Onde o protagonismo de quem está parindo é ali o critério maior, ok? E equipe multidisciplinar, né? Ou seja, vários profissionais de várias áreas diferentes para poder dar o melhor suporte para essa pessoa em trabalho de parto. Isso é um parto humanizado, né? É a pessoa ali tentar ter um filho de parto vaginal com esse tipo de assistência, né? Se não tem esses 3 critérios, deixa de ser um parto humanizado. Você pode ter um parto domiciliar em casa, na banheira, e se a equipe desrespeitar os seus desejos, né, já não é humanizado, porque não está tendo o protagonismo de quem está parindo, né? As escolhas, o desejo serem respeitados da pessoa que tá parindo, né? Então, assim, ainda existe muito esse pensamento equivocado do que é o parto humanizado, né? Tem gente que ainda não entende muito bem. É importante a gente deixar claro. Teve um negócio engraçado que era assim... O grupo de antifascistas e do outro lado estava o grupo tal. Não, mano, se de um lado estava o grupo antifascista, do outro lado estava o grupo fascista. Então é muito louco isso, porque você fala assim, ou você faz o parto humanizado, ou você faz no outro lugar, não, outro faz o parto humanizado, ou outro faz um parto merda, tu vai ser esculachado. Porque tudo deveria ser humanizado. Sim. Ainda mais um parto, que é uma parada que, né? É aí que tá o momento mais único. É muito louco, porque não era pra ver um outro parto que não fosse humanizado. Sim. Eles vão até de brigar pra acabar. Mas é que eu te falo, quem estudava anatomia e quem aprendeu a costurar, abrir e operar foi os homens. Não foi as mulheres. Existe então isso hoje, a medicina surgiu que há 300 anos atrás, tá repetindo até hoje, é um machismo estrutural aí, né? Então é por isso, não foi mulheres grávidas que criaram a obstetrícia, foram homens. Então, com certeza. Né, não tá batendo. E o pior é que as próprias mulheres, às vezes, profissionais da área, embarcam nessa e repercutem. Agora, assim, só para concluir, existem projetos do governo que eu vejo às vezes também, a gente tem uma joia rara que é o SUS, e ele não é aproveitado, não é criado, às vezes, suportes para ele dentro da realidade que a gente vive. Né? Existe um projeto que até tá para ser instalado lá em Petrópolis, que eu morava lá, eu trabalhava lá no hospital, que é a casa de parto. Né? A casa da mulher, a casa de parto. Que aí sim, essas mulheres que a gente falou, que está nesse período, que não tem uma casa às vezes adequada, mora num acesso difícil, por exemplo, como lá em Petrópolis, são inúmeros lugares de acesso difícil, e ela não pode ficar indo, principalmente pessoas que não têm condições financeiras, final do mês, por exemplo, igual pré-natal. Você sabia que a taxa de ausência no pré-natal é maior a partir do dia 20? Não preciso nem falar o porquê. Não tem dinheiro para ir. E aí a gente tinha proposta, às vezes, por exemplo, de dar um subsídio de passagem para a gestante que está no pré-natal no final. Porque isso pode salvar, às vezes, a vida dela e a do bebê. Sim, claro. Uma passagem. Sim. Né? E a casa de parto é uma coisa linda. Você vê o projeto, cara, mas assim, existem, sei lá, uma joia rara ali, uma ali, uma aqui, enquanto tem 1.000, 2.000, 3.000. O lobby, né? O lobby do mal, né? Tem que conseguir uma vaga, né? Todo mundo que vai ficar na casa de parto. Talvez, eu acho que a Gabi também pode até nos dar dados melhores. O que você está falando realmente é lógico, né? É uma coisa lógica. Só que o que o Amaral também tá falando. Eu acho que a corrente é o contrário. Tipo, 2, 3 aqui, um lagozinho vindo aqui e uma avalanche vindo pra cima. Porque como que você vai debater isso, esse tipo de ação com esse essa mercado, estrutura? Com essa estrutura mercadológica que virou... virou não, que é
Conscientizando. Você tem que mostrar pra mulher o direito dela, que ela vai chegar, igual, por exemplo, a questão do companheiro, da companheira, depois vê a questão do profissional, da doula na sala de parto. As pessoas, você pega o início da internet, a gente pega muita coisa atrelada. As pessoas faziam vários vídeos do cara levando documento, chamando polícia. Eu tenho o direito de ver o parto do meu filho e tal. Isso hoje em dia você não vê mais. E hoje em dia você não vê tanto mais esse escândalo. Existe ainda muita barreira. Por mais que já foi comprovado que é lei, a pessoa tem um direito, ainda tem muito lugar que barra faltando respeito legal. A gente vai de tragédia em tragédia. Ué. Agora, a pessoa, se eu falar aqui, pode me corrigir, porque eu não vou ser preciso, porque eu realmente não tenho essa informação. Mas o acompanhante, ele não ficava desde o iníciozão até o finalzão. Ele entrava num determinado momento e depois, agora, por causa do cara lá de Mesquita, o anestesista, já mudou. É igual acidente de avião. Toda vez que cai um avião, muda um protocolo de segurança. Infelizmente, a cada tragédia como essa, aí o pessoal, não, agora tem que liberar pra ficar na anestesia também. Só o parto não serve. Aí tem que liberar pro cara ficar todo o tempo do lado da mulher. Porque, infelizmente, se pensasse, igual você tá falando, na conscientização, na política pública, ele vai. Mas, infelizmente, a gente não pensa, não faz política a médio e longo prazo. E toda vez que tem uma tragédia, a gente puxa pra realidade pra tentar adequar. Pra poder modificar, melhorar. Gabi, esse lance aí que o Amaral tocou nesse... Como é que foi esse trajeto dessas notícias bizarras que saíram, desses... sei lá... Abusos? Não pode nem se chamar de humano, né? Esse cara, esse tipo de sei lá, asco, de lixo humano que a gente pode considerar. Como é que foi esse processo? Quando começou a sair essas matérias bizarras, teve esse cara de Mesquita, teve um outro cara, teve um outro cara em Saquarema também que começou a... Como é que foi esse processo para você? Depois, como que as pessoas vêm até você depois de tanta notícia ruim, né? Ruim a respeito do nascimento. Que, assim, antes disso, eu não tocava muito nesse assunto. Eu não quero ser pai e tal. Tenho essa coisa em mim. Mas depois que veio esse tema, é tão bizarro que, por exemplo, eu nasci de cesárea. Minha mãe pode ter sido violentada, nem ela sabe. Exatamente. Nem eu sei, porque eu estava nascendo. Isso é tão bizarro, eu queria que você tratasse isso. Como que as mulheres começaram a tratar a questão do parto pós essas notícias tão bizarras? Como que você vê esse cenário? Elas, né, assim, as clientes que chegam para mim, principalmente que ainda não tem tanta informação sobre a humanização, né, do parto, as evidências científicas, os protocolos recomendados e tudo mais, elas chegam mais apavoradas por medo disso, principalmente, pelo amor de Deus, eu não quero cesárea, tenho pavor da cirurgia. E os pais, né, ali, os homens, já vêm mais interessados porque eles percebem o quão elas ficam vulneráveis, né? E eles estão mais engajados em saber dos direitos e quando que pode, quando que não pode estar, assim, o que fazer para esse tipo de coisa não acontecer. Então, assim, as pessoas têm vindo com muito mais questionamentos, medos, né, a respeito aí da assistência mesmo, né? Mas, assim, não foi fácil, não, e não, continua não sendo. Acho que é Maringá, se eu não me lembro. Ele, não sei se ele é deputado, mas enfim, ele é da política, mas ele é um médico que, abre aspas, ele é dito como humanizado da região da onde ele mora, né, da localidade, e o cara foi preso porque ele utilizava hipnose do parto para abusar das pacientes dele. Isso acabou, tem pouco tempo, não tem nem um mês que ele acabou de ser preso. Então, assim, a gente vem de um lugar onde a mulher é vulnerável desde que ela nasce, né? A gente sabe aí que o machismo e toda essa estrutura de misoginia abusa e desrespeita os nossos corpos desde que a gente nasce. E no parto não é diferente, gente. Na cesárea, no parto normal, a quantidade de profissionais que estão ali para abusar dos nossos corpos não está no gibi. Então, assim, não é só também o ato sexual.
Entendeu? Sim. A gente tá falando de profissional que quer ficar enfiando toda hora dedo, fazer toque toda hora. Se sentir um pedaço de carne. Ficar largando ali os lábios da mulher, entendeu? Achando que precisa dessa mão dele, milagrosa, para um bebê passar por ali, assim. A gente nasce desde antes da medicina existir. Exatamente. Então, assim, não precisa da mão do seu doutor, né? Pode deixar a pepequinha ali que o bebê vai nascer. É igual o corte que dá desnecessário, que eu esqueci o nome técnico. A episiotomia, né? Exatamente, que não precisa. As evidências mostram que não há necessidade nenhuma. Mas o cara vai lá e corta. Entendeu? Que, na verdade, só prejudica essa região da mulher e, além de trazer vários malefícios para a região também. E é isso, assim, não ajuda em nada no parto, porque, na verdade, o padrão de se assistir um parto, como se ensina, né, nas faculdades, cursos, para se assistir um parto, ainda é arcaico. Né? Não é baseado em evidência científica, não é voltado para olhar a fisiologia, entendeu? Do parto, de entender como é que funciona a mecânica e a fisiologia desse corpo em trabalho de parto. A posição ginecológica, né? A mulher lá deitada, de barriga para cima, perna aberta, que é aquela coisa bem clássica de filme e série, na verdade é a posição que mais prejudica e que mais dificulta o trabalho de parto. Né? Essa posição ela diminui em 40% a passagem na pelve. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, dificulta o parto. E aí, como eles não entendem, não buscam se atualizar e entender melhor dessa fisiologia, eles complicam o parto e aí, para serem os salvadores desse parto, eles enchem de um monte de intervenção desnecessária, muitas das vezes violências obstétricas, para poder fazer o parto normal. Quando, na verdade, ninguém precisa fazer parto normal nenhum. Quem faz é a mulher e o médico está lá para assistir e intervir quando realmente há uma indicação. Esse deveria ser o protocolo, né? Mas a gente sabe que o machismo entra nessa parte de que o médico, né? Ali, o detentor ali daquela, daquela assistência. É o machismo, aí o cara ainda é médico. Não, e a ganância também. Não, a gente vê que tem gente que nasce no táxi. Tem criança que nasce sozinha em casa. Não que todo parto vai ser super simples assim. Mas está provado que, vias de regra, o parto é algo simples. Sim. Agora, se, como você falou, a fisiologia, a medicina, os exames laboratoriais vão ajudar a imagem, né? Sim, claro. A você saber se é normal ou não. Agora, se tiver tudo tranquilo com a criança ali, é o que você falou. A tendência é que a intervenção precise ser mínima, né? E a paciência máxima. Exato. Porque se não tiver... Eu quero até mandar um beijo aqui pra Vivi Porte e pra Cecília, uma criança linda. Ela nasceu, tipo, a Vivi, mais ou menos isso. Ela acordou para ir no banheiro e a Cecília nasceu. Eu acho que a Alice também tem uma história assim, se eu não me engano, que foi no carro também. Tipo, tá ali. O que a Gabi falou é central, né? O médico tá ali, tipo, é só para assistir. É 190. É caso isso. de emergência. Pegou fogo, caiu o prédio, emergência. Sobre isso. E resumindo o que a Gabi falou, o que acontece? A medicina, o médico ali, né? Dessa forma, porque existem vários que, pô, a gente tem que bater palma também. A gente não pode generalizar, que existem vários profissionais também que são dignos, né? Sim. Não é generalizar, mas é entender estatisticamente o que realmente acontece. A minha mãe, por exemplo, a primeira pergunta, o médico deu um fora nela. Não mas porque tem médico que não deixa a cadeira que ela respondesse do jeito que ele queria. Ela estava tendo o primeiro filho e ele perguntou para ela. Aí ela falou, não tenho nenhum. E ele deu um fora nela. Ele queria que ela dissesse, esse que eu tô aqui é o primeiro. Mas só que as duas coisas são verdade. Ela não tem nenhum, eu não tinha nascido ainda. Eu era e ele ficou puto porque ele queria um boliviano. Ele queria que ela respondesse do jeito que ele queria. Ele queria que ela falasse assim, esse é o meu primeiro. E ela falou, não, quantos filhos você tem? Ela falou, tenho nenhum. O cara já deu um fora. Entendeu? Então é um negócio muito louco. O que acontece é que eles não querem mexer no instrumento, né? Como se fosse uma orquestra, né? Ele não está preocupado com o instrumento ali, que no caso é a grávida que está ali para dar à luz. Ele está preocupado com a orquestra, com tudo. Ele foi o que você falou. Cria-se protocolos que nem precisa. São uma falsa religião, uma crença que se cria. Não, tem que botar a luva aqui, tem que pegar não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. E a mulher tá ali, meu Deus, sabe? Tipo assim, eu só quero ter meu filho. E aí corta ali, corta cá. E uma coisa que só para concluir, pra gente entrar em outro tema, que eu acho interessante também, o pós, né, assim, o pós-alegria, né, o pós-nascimento.
Que isso é muito também complicado, porque o companheiro que está ali como defensor no momento da luz, né, que a criança vem, ele em seguida muitos deixam a desejar, ou vice-versa, companheiro, independente, né? Ele está sempre deixando e vem a fase do puerpério. Né? Eu passei o puerpério da minha esposa, o segundo, foi na pandemia. Foi um absurdo, um absurdo. E imagino para ela, que ficava na cama o tempo todo, com aqueles pontos e troca, e não pode fazer as coisas, com criança chorando. E, assim, é muito complicado. Eu, por exemplo, tive a noção... E eu, por exemplo, tenho meu casal, não quis me aventurar, passar dos dois, entendeu? Bato palma pra você, mas assim, eu não quis passar. E aí eu fiz vasectomia, entendeu? Eu achei que eu não devia, como... Pô, a grande maioria dos casais hoje fazem, né? Dos casais héteros, principalmente, fazem. É que o homem quer que a esposa vai ligar as trompas, você toma remédio, você se vira que eu não quero mais filho. Não é a mulher só que tem que tomar conta disso, não é uma responsabilidade única. Só dela, claro que não. Entendeu? E eu até brinco com amigos meus que falam essa besteira, não vou falar um palavrão, né? Que falam essa boçalidade, gostou dessa? Boa palavra. Boçal. Essa groselha. É um pensamento ridículo, porque você também não trata, às vezes, até o cara que tem um pensamento limitado, se ele pensasse assim, cara, se eu operar e a minha esposa não, ela não vai se alterar tanto como ela se alteraria, né? Não vai mexer com o corpo dela tanto quanto mexeria. Eles não têm a noção, às vezes, o quanto que mexe um procedimento desse no corpo da mulher. Então, assim, a mulher acabou de ter filho, passou por tudo isso que a gente falou, e aí a pessoa que estava ali, que até então tá ali, pelo menos o meu companheiro, minha companheira tá aqui me ajudando. Chega no momento e fala assim, agora tu vai ligar, não quero mais filho não. Tipo assim, como se fosse uma tomada, né? Como isso acontece na maioria dos casos, né? E as mulheres perdem a questão hormonal, desregula tudo. A gente sabe o quanto tem malefícios o anticoncepcional, né? Mas não, entuba isso na cabeça da mulher, entuba. Então, ou seja, a violência obstétrica, que eu digo assim, não só acabou o parto, mas não acabou a violência, né? Não, na verdade não. Ela começa no pré-natal, ela começa na gestação. Exato. E, e não termina após o nascimento. Assim, eu fico... eu fico muito puto, cara, com o que a gente passa de vez em quando, a mulher sofre em todos os momentos, da vida. Sim. Minha mãe, por exemplo, meu exemplo maior é minha mãe, minha namorada, e tudo que acontece. E assim, é cada vez mais bizarro, né? O homem é o que mais aborta no Brasil, e eu acho que no mundo inteiro, e a gente não trata disso, não fala sobre isso. E é uma questão que... Assim, até é difícil falar, porque, enfim, partindo para uma outra linha que eu queria ouvir de você, Gabi, é sobre uma questão que a gente estava debatendo aqui, sobre você tem um papel fundamental na sua profissão, no caminho que você escolheu, que é cuidar de pessoas, independente de gênero, independente de qualquer outra coisa. E a gente estava debatendo aqui um assunto que a gente passou por um processo no Brasil muito complicado, onde as pessoas estavam cada vez mais estavam se tratando de cada vez mais de formas bizarras. E nesse seu processo, eu queria falar um pouco, e aí abranger esse assunto, que nos Estados Unidos uma empresária conseguiu uma liminar da Justiça da Suprema Corte de não atender casais homoafetivos. E aí eu queria entrar nesse tema porque a justiça deu. Eu acredito que a justiça brasileira não vai conceder esse tipo de coisa aqui. Mas eu queria que você, a partir desse tema, da gente tocar em temas maiores, porque você cuida de uma questão que é antes do nascimento e depois. Como que essa tua trajetória, como que foi para você, como é que é tratar famílias diferentes? Seja de classe social, seja de crenças religiosas, porque é um tema que no Brasil é muito relevante, porque o Brasil ainda é um país bastante é o país que misógino, mata mais trans no mundo. É um país que, além de ser misógino, é o país que mais mata LGBTQI no mundo, é um país que... Enfim, todos esses temas que a gente está tratando aqui. Como que é esse processo? Como que você vive? E aí eu quero que você fale um pouco também, não precisa usar exemplos para não citar nome de ninguém, mas como é que é esse período? Porque você faz um corre danado para
cima e pra baixo, vai ao hospital. Tem família de classe média, tem família de classe baixa, tem gente com dinheiro. Como é que é essa experiência? E outra, só pra completar, isso já aconteceu, de alguém no meio do processo, por saber das tuas escolhas e orientações e posições e querer botar isso como questão. Entendeu? Tipo assim, você vai fazer vai nascer um menino e você pergunta qual vai ser o nome do menino e fala assim, Bolsonaro. O que você pensa? Resumiu o que ele quis perguntar pra você. Caraca. Não. Mas você vai fazer o Bolsonaro nascer. Não, eu vou fazer o Bolsonaro nascer. A minha foi mais na linha se alguém no meio do processo por descobrir as suas posições, se quis cancelar o negócio ou algo assim. Não, você falou da questão do Bolsonaro. Desculpa, eu tô imaginando. Desculpa, até eu atrapalhei me desconcertou. Porque eu tô imaginando. Se alguém me dissesse, Bolsonaro vai nascer, e tudo que ele ia fazer... E aquela fotinho dele, né? Eu acho que eu ia permitir a violência obstétrica. Ai, meu Deus, corta. Não, gente, desculpa, não tem como. Mas enfim, não faria isso, porque antes da criança nascer tem uma pessoa em trabalho de parto, né? E coitada da mãe dele, já né? sofre até hoje, né? Não, então, essa é uma questão muito simples e prática pra mim. Primeiro porque eu sou uma pessoa bissexual, né? Segundo que namoro com uma pessoa trans, um homem trans, e sou preta, candomblessista, né? Mãe solo de 4 crianças, um filho, o meu filho mais velho, né? Ele tem 11 anos agora e ele, desde pequenininho, sempre deu os sinais, né? E agora ele tá já se identificando sobre as questões, né, de sexualidade dele. Toda e qualquer coisa pessoal de uma família não tenho nada a ver com isso. O que ela acredita, o que ela quer, o que ela deixa de querer, isso não é uma questão minha. Eu tenho que estar ali para apoiar, independente de qualquer coisa. Aliás, a questão da assistência na área da saúde, ela preza por isso, né? Ela tem que preconizar isso, independente de quem está ali na sua mesa. Você tem que respeitar, você tem que prestar o seu serviço com uma maior qualidade que puder ali, entendeu? Você critério tem que prestar, da universalidade, entendeu? Né? Exatamente, porque eu não tenho nada a ver com as crenças daquela família. Eu tenho que prestar o meu serviço independente de qualquer coisa daquilo que eu acredite, né? Eu sou uma pessoa que não votei no Bolsonaro. Entendeu? Eu fiz o L com força, mas tive muitos clientes que eram pessoas que... esse é o ponto que eu quero chegar. Nenhum deles ameaçou cancelar contigo nada? Não, eu não tive nenhum problema com esse tipo de coisa, porque eu estabeleço muito essa questão do respeito. Eu te respeito, você me respeita. Eu sou candomblessista, como eu falei. Eu tive um atendimento, que nada tem a ver com a questão política em si, mas eu tive um atendimento que, infelizmente, por negligência, né, médica, houve óbito neonatal. E eu me ofereci para dar suporte emocional para essa mulher estar junto com essa mãe no enterro, né? Eu nunca tinha feito aquilo, nunca tinha passado por um desfecho tão negativo. Só que eu tinha acabado de passar por um protocolo religioso, entendeu? Que eu não podia entrar num cemitério sem os meus adornos religiosos. Então eu tive que ir toda de branco, com guia no pescoço, com contregum, né, nos braços, na barriga, pano de cabeça. E a família que eu estava atendendo era toda testemunha de Jeová. E assim, eu lembro de, no dia, questionar se eu deveria ir ou não, porque eu estava com muito receio de ser... até eu não imaginava que eu seria maltratada ou destratada, enfim. Mas eu estava com medo dos olhares e tudo mais. Cara, eu fui tão bem recebida. Eu fui abraçada, eu fui tão bem recebida num momento que bonito. Que era difícil pra caramba pra aquela família, sabe? Eu fui abraçada, sabe? Foi muito papo, muita coisa gostosa naquele momento difícil. E aquilo me surpreendeu, porque a gente fica nessa guerra de achar que pessoas são totalmente limitadas só por questões religiosas e às vezes a gente se surpreende, né? É uma guerra só então, nossa, assim, né? A gente nem... guerra interna então assim, foi cabeça. muito bem respeitada. Porque a gente vê tanta coisa, né? Outra vez eu escutei sobre isso, que os israelenses e palestinos, eles vivem 90% de boa.
Eles se toleram de boa, só que tem 10% ali que inferniza com tudo. E que faz aquele estrago todo. Você imagina, se tem gente desse nível que se dá bem, né? Xiita e sunita vive junto em um monte de lugar do mundo. Você vê aqui, cara, se você vê como a gente se dá bem aqui no programa, os outros 10% é que é o problema. A gente se dá bem o tempo todo, mas tem 10% nosso que a gente quer se matar. Ô, Gabi, a gente vai ficar mais um pouquinho, mas já tá chegando o final. Eu queria gravar mais, infelizmente. Entendeu? Mas assim, eu falo isso com todo convidado, porque quando a gente seleciona uma pessoa pro programa, né? Os meninos estão aqui, não deixa mentir, você entra pra família, né? Então você vai estar participando do Drumete mais vezes. É uma rede, a gente tá criando essa rede, entendeu? Então assim, você vai voltar, a caneca é sua, é teu ingresso. Então, tem que voltar com ela inteira. Qualquer churrasco, evento, promoção, entendeu? Juntar selo do Extra, é essa caneca que é o teu ingresso pra entrar. Pode deixar. Entendeu? Você guarda, tá? Eu vou passar pro Amaral dar um recadinho aqui bem importante. Porque a gente agora, o Baltazinho tocou nesse assunto, né, no começo, mas eu quero enfatizar de novo, rapaziada, pra quem não chegou no final ou não pescou legal. E ele é o nosso Botini, que ele fala bem. Botini. A nossa mais nova é Botini. Botini, não compre, alugue. A nossa mais nova parceira, Superbet 88, cara, tá com uma promoção super bacana que vai levar você pra final da Copa Libertadores, beleza, rapaziada? As regras são bem simples, qualquer dúvida tu clica no QR Code aqui, chama lá que um colaborador lá do Superbet 88 vai te explicar, mas basicamente você faz um bilhete de R$15 e tá concorrendo ao ingresso pra final da Copa Libertadores. Vai ser no Maracanã, no comecinho de novembro, se não me engano é 4 ou 11 de novembro, no sábado logo no começo de novembro. E como o Baltar falou no começo do programa também, o Drumete completo vai estar lá acompanhando o ganhador, fazendo vários vídeos, várias paradas maneiras. Então, a galera que tá assistindo aí, quiser clicar, quiser concorrer à promoção, clica aí, entra lá. A galera da Superbet 88 vai atender você prontamente e fez o bilhete lá acima de 15 com a gerência do Alan Maestro, fazendo pelo link aqui que a gente vai colocar lá. Você automaticamente, se o bilhete for acima de R$15, já tá concorrendo, beleza, galera? A gente vai estar sempre relembrando aqui. E se também não quiser clicar no QR Code ou nada, pergunta pra gente que a gente manda você também. Manda direct. Direto lá pra rapaziada. E agradecer o Alan pelo fortalecimento aí. Tamo junto, valeu, Alan. Daqui pra novembro a gente vai estar toda semana falando disso aqui. Desde o dia que a gente foi convidado pra ir no Maracanã, tamo igual criança já. Eu só não vou dizer que eu tô sonhando porque eu sou vascaíno, né? Não, então, não tem essa parte aí tu pula. Entendeu? Vamos torcer pra final da Libertadores ser Once Caldas e Cruz Azul. Nem tem mais time do resto. Cruz Azul. Olha, eu queria, assim, já aproveitar já, porque a gente já tá aqui, eu já vou até dar uma olhada na hora que a gente tá chegando perto. Muito obrigado, né? Já vou agradecer. Já vou começar minha parte de agradecer esse bate-papo, que eu acho que vai ser muito proveitoso para quem assistiu até o final, porque essa menina aqui tem um corre assim sensacional, tá sempre anda de moto, né? Anda de moto para cima e para baixo. Hoje eu vim a 100 km. Para chegar na hora, só não nasce antes de eu chegar. É sobre isso. Esse parto aqui tinha hora, né? Tinha hora, gente. Assim, eu quero agradecer a tua presença aqui. Esse papo foi, eu acho que as meninas que já nos escutam, tem muita gente que, assim, fica mandando pra gente, pô, vocês têm que falar disso, tem que falar daquilo. Eu acho que muita gente não esperava que o assunto dessa semana fosse sobre parto, sobre dolagem, sobre violência obstétrica. E com você também, que, assim, tem um papo que a gente poderia ficar aqui trocando uma ideia avançada, botar outras pautas aqui. Então, assim, muito obrigado de ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Conversar com a gente esse tema que eu acho que é o nosso primeiro tema, né? Quando a gente entra no mundo, é o parto. É isso que acontece. E não levam em consideração. Exatamente. E não dá o devido respeito. Respeito. Ô, Gabi, deixa teu recado, deixa teus links, rede social, fala um pouquinho aí pra gente estar finalizando, pra quem quiser saber mais da tua trajetória, quem estiver procurando uma grávidas aí, né, que estão escutando aí. Eu conheço várias. Olha, rapidinho, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tenho uma carambada de gente no Instagram que tá... Filho, faz as contas, 4 de julho, fevereiro, carnaval, tá chegando a época das dores, a barriga aparece. Isso é lógica, gente. É um estudo humano. Se for de novembro, vem aí. Se for ganhar em novembro, não vai poder estar na Libertadores. Uma coisa que
sem querer cortar o momento alegre, mas falar de coisa séria. Mas barriga estufada, gases, pode não ser. A zika, com aquela coisa da microcefalia, e depois a pandemia, muita gente que tava planejando deixou de ter filho. Sim. Então tem muita gente tendo agora mesmo, porque meio que ficou represado isso aí, né, galera? Porque essa parada da microcefalia dava um programa só pra isso, né? Porque foi bizarro também na época. Eu não sei muito bem, né, em questões de estatística, né? Mas a doula não parou de trabalhar nem no Não, que bom, né? Vamos deixar pro programa 2 que a gente vai gravar. Porque, cara, pandemia foi loucura pra você, né? Foi. A gente ainda era vetada muitas vezes de entrar junto com a mulher, principalmente na triagem e tudo mais. Então, teve muita coisa difícil. Acompanhante sendo vetado de entrar também. Sim. Ai, porque protocolo, porque o Covid, meu amor, tá todo mundo junto. Exatamente. Se o acompanhante tiver Covid, a gestante também tá. Então, né? Então, assim, eram umas coisas que não tinham lógica, mas eles se apropriaram desse momento frágil na sociedade, né? No mundo mesmo, para poder ali fazer as coisas que eles queriam e não ter ninguém perto, digamos assim, né? Foi um período difícil, mas graças a Deus passamos. Isso aí, deixa um recadinho aí, manda um abraço pra todo mundo aí. Então, gente, quem quiser me seguir lá nas redes é Doula Gabi, né? doula.gabi com 2 i's no final. Eu tô sempre postando muita informação, né? Para poder estar atingindo cada vez mais pessoas, famílias que precisem entender sobre gestação, parto, assistência, né? Porque parir tem que ser digno, tem que ser respeitoso, e o meu trabalho é isso, é levar informação mesmo para que as pessoas tenham uma boa assistência, ou pelo menos consigam lutar pelos seus direitos, né? E seus corpos não sejam violados, que bebês saiam da maternidade no colo da mãe, entendeu? E que esses processos sejam positivos, né? É isso, assim, adorei estar aqui, obrigada por terem escutado, estarem aqui com a gente, e é isso. Beijo. Valeu, Gabi, valeu, gente. Muito obrigado. Não tinha melhor convidada pra gente estar iniciando a nossa trajetória aqui no Rio, Drumete no Rio de Janeiro, tá? Gabi, brigadão. Bruno, brigadão. Fala rapidinho, Baltar. Quem tá vindo aqui que é amigo da Gabi, segue a gente lá se inscreve lá no canal, quem não tá inscrito no canal. Eu ia falar isso agora, mas tranquilo. Desculpa. Eu gosto da empolgação. Deixa o meu amigo empolgado aí. Pode falar, amigo. Solta a voz. Cada vez que entra um lá no inscrito, eu fico mais famoso. Não, isso é verdade, entendeu? Gente. Por favor, deixa o Bruno mais feliz. A cada inscrito lá no canal, ele manda pra gente a foto. Você pode ter certeza que ele manda, tá? Enquanto eu tiver memória do meu telefone ainda pra receber essas fotos, por favor, segue a gente. Instagram, Facebook, TikTok, Rádio Novos Rumos. Spotify. Tamo até na boca da fofoqueira, tá? A gente tá em todo lugar. Beijo, tchau, tchau.